no que você quer que aconteça naquela narrativa. Então, você tem todas essas vantagens. Agora, não se assustem, porque as desvantagens parecem um pouco maiores. Mas são mesmo. Mas cabe do estado que você está, do que você procura ali. Essas são as desvantagens que eu acredito. Vantagens e desvantagens que eu trago com base na minha experiência. Então, pode ser para mim, mas pode não ser para você ou para outra pessoa. Então, é assim, pessoal, né? Subjetivo. Desvantagens eu entro que, ao mesmo tempo que você... Essas são os contrapontos das vantagens, né? Ao mesmo tempo que você tem essa leitura fácil, escrita fácil, você também tem uma leitura limitada. E foi isso que eu percebi bastante, que quando eu comecei a ler muito o que eu escrevi, o que estava no Wattpad, eu deixava de ler o que estava no mundo, os cânones, né? O que é literatura mesmo, não só de fora, mas literatura brasileira, que é muito importante para a gente, principalmente para a gente prestigiar o que já está aqui, a nossa história, porque a literatura brasileira, ela representa a nossa história. Então, eu deixei, né, de ler muitas coisas, e é uma coisa muito diferente, sabe? É um abismo entre uma fanfic, por exemplo, e uma história de Machado de Assis, uma obra de Machado de Assis, ou outros que vocês gostam, Marta Medeiros, que é mais contemporânea, né? É um abismo enorme, tem muitas coisas... É uma defasagem, né? Porque a fanfic é muito mais simples e ela é assim, você pega uma pessoa que já existe e coloca num contexto que você quer, então você se exime de fazer descrições. Você perde essa sua oportunidade de fazer essas descrições toda. Então, você tem um certo retrocesso na sua escrita e assim também na sua leitura. Você perde esse poder de observar e de entender por base das descrições, né? Porque uma pessoa já existe, falou ali, não sei, Faustão, por exemplo. Você sabe como é Faustão. Você sabe qual é a fisionomia do Faustão, qual é a personalidade dele. Então, o escritor, ele já não descreve mais quem é Faustão. E aí fica, né? Fica fácil para ele e ao mesmo tempo não fica, porque ele perde essa oportunidade de desenvolver essa descrição e o leitor perde a oportunidade de ter essa capacidade de compreender a descrição, de compreender aquela literatura. Além disso, também temos a classificação indicativa, porque você pode estar lá do nada e acabar se deparando com uma história que, por exemplo, não é para a sua idade, é para maior da sua idade. É claro que ninguém respeita isso, porque não tem nenhuma fiscalização, e a internet é um meio livre, nem deve ter, né? Você que tem que ter consciência de não estar ali se não for a sua idade. E também acontece muito de pessoas de 12 anos estar escrevendo história mais 18, e eu, na minha idade aqui, de 24, eu fico assim, meio cabreira, né? Eu acho, assim, um pouco demais. Então, é uma das desvantagens que tem essa abertura e, ao mesmo tempo, é uma abertura demais que causa certos conflitos, né? E a padronização da escrita, como eu já falei, a fanfic, tem fanfics muito bem escritas, verdade, que não se detém a um padrão, a um modelo, não. Mas a maioria que você vai encontrar antes, hoje em dia, eu não sei não, que eu não tenho lido muitas fanfics. Mas logo que eu entrei, que estava a febre das fanfics, principalmente do BTS e tudo mais, a gente encontra muito as coisas mais simples, uma narrativa muito mais seca, e é uma coisa mais modelada. Todas queriam começar com uma garota acordando de manhã e fazendo sua higiene matinal e tudo mais. Era sempre assim, você lia de 10, 9 eram desse jeito, e você podia achar uma outra que não fosse, que fugisse do padrão. Ela se destacava. Foi assim que eu consegui me destacar no ramo da fanfic, foi fugindo do padrão, voltando a como eu escrevia antes, que era uma escrita mais elaborada, né? Minhas bases eram principalmente, eu gostava muito de Crepúsculo, é uma escrita simples, fácil, né? Mas ela também é detalhada. Eu gostava muito da Stephenie Meyer e principalmente da Jane Austen, que é a escritora britânica lá de 1800, que escreveu Orgulho e Preconceito e tudo mais. Eu sempre fui muito fã dela. Então, eu puxava mais para essa parte. Era meio chato, depois eu fui entender. E aí eu entrei, eu escrevia meio chato. Eu entrei no modelo fanfic, fiquei totalmente nua do que eu escrevia. Era um negócio assim, bem monótono, bem o que todo mundo queria ler. E aí, hoje em dia, eu consegui sair e aí eu consegui transcender.
Então, tem que tomar cuidado nessa padronização da escrita, de você aceitar o que o escritor quer, de qualquer forma, e você, enquanto escritor, escrever só o que o leitor está esperando. E essa ansiedade ao lidar com os leitores, né, de você estar sempre seguindo o que o leitor quer, você está sempre querendo surpreender o leitor, fazer o que ele quer, o leitor fala, eu gostaria que seria bom se eles se beijassem, e aí no capítulo seguinte você já planeja o beijo, porque estava na sua história você planejar o beijo? Não estava, né? Então, vai mais devagar aí, vai no seu tempo, porque é você que está escrevendo, o processo criativo é seu. Se aquele leitor ficar, ótimo, porque ele está ali por você, mas não porque você está fazendo exatamente o que ele quer, não assim por ele. A história não é dele, é sua. E aí também tem outro problema muito grande, que é a romantização de assuntos delicados, assuntos polêmicos, assuntos dos quais a gente, digo eu, e outros escritores que possam, mas muita gente tem esse conhecimento. Mas tem assuntos que você pode não ter conhecimento e você acaba jogando assim e parece estranho, você cria um trauma que uma pessoa pode estar lendo. Já você pode entrar lá e você vai conseguir encontrar muitos casos de que pode ter pessoas fazendo apologia, romantizando relacionamento abusivo, abuso sexual, essas coisas que a gente precisa saber o que está falando para não falar errado e acabar fazendo uma coisa totalmente diferente. Logo que eu comecei, em 2019, em 2018, eu comecei a escrever uma fanfic que ela trabalhava vilões. Eu disse, cansei dos mocinhos, vou trabalhar os vilões. Cheguei lá e comecei a escrever de um assassino que sequestrava uma moça. Inclusive, essa história hoje está original, bem melhorada, né? Mas aí eu comecei a escrever e eu era, assim, pouco de leitura, né? Sobre o assunto. Eu não estava pesquisando tanto. E depois de um tempo, eu escrevi, muita gente leu e ela ficou, assim, mais de 100 mil leituras em 2 meses, algo assim. E depois que eu fui ler, eu disse, gente, eu estou fazendo apologia a muita coisa difícil de compreender, eu não posso fazer isso. Eu já tinha 20 anos, mas e as pessoas, garotas e garotos mais novos que eu, e estiverem lendo isso e eu estiver, tipo, incentivando você a se relacionar com bandidos, por exemplo. Que problema é esse, né? E logo eu retirei a história porque eu não tinha moral para poder falar daquilo, e eu também não podia pagar a terapia de ninguém se a pessoa tivesse tido um problema. Eu seria responsável, mesmo que não apontassem o dedo, mas dentro de mim eu saberia. Então é importante a gente saber do que a gente está falando para não romantizar o que está errado ali. E pessoas no lugar, enquanto leitores, também precisam ter essa leitura crítica para poder ver e dizer, não, isso aqui está errado. Se isso aqui está errado, eu vou me embora, eu não vou ler isso aqui não, porque não está de acordo com a realidade. Eu não posso seguir o que está escrito aqui só porque está escrito aqui. Outro problema também, e que eu sofri muito, era o plágio. É uma das vantagens de você colocar no Wattpad assim, lá de graça, de boas, porque de repente vai aparecer alguém com uma capa diferente, com um título diferente, mas com a sua história. E acontecia muito comigo no Spirit Fanfics, que é outra plataforma. E aí, de repente, uma pessoa chegava para mim, eu não tenho perfil lá, aí uma pessoa chegava e dizia, sua história tá aqui, me mandava o link. E quando eu chegava lá, tava toda a minha história, todinha. E aí você tinha que entrar, chegar na central de atendimento, né, do Spirit e avisar, provar, você tinha que mandar links, prints, um bando de coisa para provar que aquela história é sua. E a gente que escreve com tanto carinho, quando vê nossa história assim, plagiada, a gente fica sofrendo muito mesmo. E eu ficava com muita raiva. Hoje em dia eu não sofro mais disso, porque as minhas histórias estão, a maioria, né, as mais importantes, digo assim, mais interessantes, que dariam visualizações, elas já estão em outras plataformas e elas já produzem o ISBN, né? E hoje em dia eu já tenho conhecimento sobre os danos, né, de direitos autorais, todos esses problemas, e a gente sabe que é crime, plágio é crime, então se vocês virem alguém plagiando, denunciem. Se você não plagiem, todo mundo tem capacidade de escrever, né, de criar, todo mundo tem essa criatividade dentro de si, só precisa se aflorar. E existem vários métodos, várias pessoas aí a fim de ajudar vocês a aflorarem essa criatividade. Então, se vocês virem plagiando, denunciem. Inclusive,
se forem entrar no Wattpad, qualquer coisa, eu dou logo esse alerta. Se vocês virem histórias, livros que já existem lá, só que já existem físico, publicados, só que eles estão lá no Wattpad e a pessoa não tem autorização do autor para estar publicando, fala com essa pessoa que está publicando, avisa, isso é crime, você pode ter um problema, avisa porque é importante e conselho a gente sai espalhando aí, conselho bom. E o outro problema, outra desvantagem, no meu caso como escritora, era a popularidade da história, dependia da popularidade do artista. Então, parecia muitas vezes que a história não era minha, apesar de eu estar escrevendo. Parecia que a história era do artista, de um dos BTS, né, de um dos meninos que estava escrevendo, porque todos os créditos eram dados à pessoa e não a mim. O mesmo acontecia em relação à romantização dos assuntos delicados. Se, por exemplo, eu colocasse um dos meninos do BTS para, digamos assim, não que aconteceu, mas num acaso aqui, eu colocasse eles para assediar uma garota, muitas fãs e leitoras, elas passavam a mão na cabeça pelo fato de ser ele. Porque se fosse outro homem, se fosse outra pessoa, ia ser crime. Não, gente, é crime de todo jeito. Se for artista, se não for artista, é crime, não pode. Não romantizem, denunciem, fala com a pessoa, dá uns conselhos bons aí, que a gente melhora essa situação. E aí eu trouxe para vocês uma capa, né? Capas atualizadas. Essas capas estão na Dream, porque essa história, que tem o volume 1 e 2, elas já estão na Dream. Né, foi a primeira história que eu fui convidada a publicar nessa plataforma, e hoje em dia no Wattpad só tem uma degustaçãozinha de 5 capítulos, né, e eu trouxe aqui para falar porque foi essa história, não vou dizer sinopse nem nada, porque eu não vou vir fazer merchan do meu trabalho não, se vocês quiserem ver, está disponível, inclusive na Dream, é gratuita. Hoje em dia a Psicologia do Amor não está mais gratuita, porque depois de um tempo na Dream, depois de uma quantidade de visualizações, sua história começa a ser VIP. E aí você começa a receber os royalties, né? Os humilhados serão exaltados, e esse está sendo o meu momento de agora. Mas aí eu trouxe porque foi a minha história que estourou. Então, se eu não me engano, o volume 1 no Wattpad atualmente tem cerca de 350 mil visualizações por aí, né? E era uma história que era fanfic, se tratava de um tema de suicídio e relacionamento abusivo. Ambas as pessoas tentando superar isso, né? E aí eu fiquei tão emocionada, tão feliz assim com o andar, que eu acabei fazendo o 2. Hoje em dia eu não teria feito, não. Teria acabado no 1. Mas é importante que na época eu escrevi assim. Se eu não me engano, essa história de 2017 foi a primeira, né? E, inclusive, gente, a ilustradora Karine Duque é a minha irmã, né? O arroba dela é apenas Kari. No Instagram eu sempre divulgo, porque eu acho ela uma artista assim, nota 1000. Eu sou fã número 1 dela. E aí tem a saga que eu falei para vocês, dos vilões, né? Era a saga Bosmitivo. Né? Meu uso é ali, a Maurices, que na época nem me perguntem porque eu escolhi esse uso, esse meu nome é Flávia Duque, hoje em dia eu uso Flávia Duque, mas na época eu era anônima, né, e tudo mais. Aí, essa capa com os garotos era como ficava no Wattpad. E hoje eu sei que tem esse problema também de direito de imagem, e aí quando eu passei para a história original, a Matme Okurimi, que é a primeira história, e que é a única, inclusive, que já está na Dream, eu tirei toda a aparência deles, não tem mais nada a ver com eles, é uma história muito mais elaborada e de que eu sinto orgulho e que eu estou suando para escrever, mas que tem sido muito bom. E aqui, para não dizer que eu deixei de escrever fanfic porque eu virei o quê? Burguesa? Não, mentira, não virei burguesa, não. Eu ainda escrevo fanfic no Wattpad e, inclusive, tem Personal Love, é a minha fanfic que está em andamento. Eu estou deixando de escrever um pouquinho porque eu estou me dedicando a várias coisas na vida, inclusive universidade, que é muito difícil, né? Mas a Personal Love está lá e ela enquadra principalmente as mulheres mais velhas, porque ela faz parte de uma saga chamada Pretty Luna,
E para quem não sabe, muita gente não deve saber, Nuna é o termo usado na Coreia do Sul para homens chamarem as mulheres mais velhas do que ele, pode ser uma irmã mais velha, ou pode ser uma mulher mais velha de que ele ame, sinta afeição, não importa, né? Então era a saga Pretty Nuna para as mulheres mais velhas, porque eu tinha muita leitora que dizia, nossa, Flávia, você escreve bem, mas você escreve com garotas mais novas, né? Eu fui evoluindo de adolescente para jovem adulta, e hoje em dia eu consigo escrever sobre mulheres também, mulheres de seus 30, 40, 50 anos. Eu escrevo para esse público também, porque são meus públicos queridinhos. Eu adoro tanto os adolescentes quanto as pessoas mais velhas, porque sempre me dão feedbacks de formas diferentes, que faz com que eu me anime, né? E saiba que eu estou conseguindo ajudar muitas dessas pessoas, né? E a ilustradora também de todas as minhas capas são a minha irmã. A minha irmã, ela é maravilhosa e ilustra muito bem. E aí eu trouxe algumas dicas para os novos leitores e escritores de fanfics, né? Baseado nesses meus 4 anos de fanfiqueira. Mas assim, longe de mim dizer para vocês o que vocês têm que fazer ou não. Vocês sabem, conhecem esse ramo da internet muito mais do que eu, porque vocês são mais jovens e os mais jovens sempre têm mais contato com as tecnologias, né? Então, mas eu trouxe aqui para a gente poder, né? Inclusive para responder o Felipe, que perguntou sobre como divulgar. Inclusive, então, você pode escolher. Gente, desculpa se meu cachorro estiver latindo, que ela se animou aqui. Tanto você pode escolher o Wattpad quanto o Spirit, que são plataformas gratuitas, né? Estão aí para serem usadas, estão aí para serem exploradas. Então, você pode escolher qualquer uma delas e investir mesmo. E até se tiverem outras, se você quiser voltar a escrever um blog, pode escrever também, gente. Então, só porque saiu de moda não significa que não vai atrair público. Vai sim, pessoal. Sempre tem o pessoal aí procurando coisas diferentes. Mas para os fanfiqueiros de plantão, esses são os aplicativos, que tem tanto site quanto aplicativo, mais comuns, mais famosos. Não tenha medo de procurar pelo que você quer, tanto você escrevendo quanto você lendo. Se você está lendo lá, procura direitinho o que você quer. Não se contenta com pouco, né? Então, vai lá procurando direito. Se você for escritor, também não fica com medo de publicar o que você está escrevendo, publicar o que você faz, porque é assim que você vai ter sua evolução. Né? Às vezes dando cara a tapa, mas também não aceitando tudo, né? Porque você não vai mudar completamente quem você é. E cuidado com os feedbacks, tanto positivos quanto os negativos, tanto para leitor quanto para escritor. Se você for escritor, não se apegue demais aos feedbacks dados pelos leitores. Não ache que isso é a sua vida. Não ache que é o leitor que vai fazer a sua escrita. O leitor, ele diz se sua escrita é dinâmica, boa, divertida e tudo mais. Mas o trabalho, quem tem é você. E como leitor, cuidado muito com o que você está dizendo naquela história, aquele comentário. Porque existe uma pessoa, mais que seja, sei lá, sem bom senso, meio maluca, mas existe uma pessoa por trás daquela história, e se ela lê um comentário que é muito ruim, provavelmente vai machucar de formas que a gente nem imagina, formas inimagináveis, traumas aí que alguém pode desenvolver e você nem sabe, você tá aí só dando sua opinião na internet. Então, cuidado. Não se limite. De que forma? Não fique só nessas plataformas, se joga mesmo. O Instagram também tá aí. Instagram, Facebook, Twitter, várias outras redes sociais que não são voltadas para a escrita, mas que você pode colocar na goela das pessoas que te seguem para ler. E a pessoa vai olhar e dizer, nossa, fulano escreve tão bem aí, joga lá também. E abraça as oportunidades e os insights, né? Você que é escritor de fanfic, se quiser começar, não sei, mas aí abraça, se a pessoa lançou uma música nova, se lançou uma foto nova, abraça essa oportunidade de escrever. Se te inspirou, escreva, né? O importante é você estar escrevendo, também dentro do seu tempo, né? Dentro do seu momento de processo criativo, que cada um tem o seu. E abraça as oportunidades, claro, com consciência, vendo tudo assim, será que isso vale a pena? Será que isso faz bem? Será que é bom? Então vai lá, vai com Deus, e aqui eu finalizo a minha apresentação, né? Esse meu momento de falar sobre mim, de fofocar um pouco, né, para vocês. Mas aí eu fico também aberta, caso vocês queiram dizer, fazer perguntas, qualquer coisa, eu tô aqui.
Enquanto o pessoal pode ir colocando qualquer dúvida no comentário, então, se preparando para o microfone falar, eu só quero comentar sobre essa questão da responsabilidade com que você vai escrever na internet, porque em tempos de fake news e da possibilidade da gente escrever sobre qualquer assunto, de qualquer forma, como se a gente entendesse a fundo aquilo, a gente vê, assim, barbaridades. A gente tem muito, como você falou, tem meninas de 12 anos escrevendo sobre temas que ela não deveria nem conhecer, que dirá falar a respeito. E é interessante como a gente às vezes vê que eles têm muita propriedade para falar do assunto, o que já é um perigo, já mostra o que é que essa menina sabe falar sobre isso. Então, vale aquele alerta também sempre para os pais, quando a gente vê de vez em quando, o Instagram monitorado pelos pais. É importante também. Então, acho que a gente tem um perigo muito grande com essa liberdade toda que os adolescentes têm, que os jovens têm. No meu tempo mesmo, como meus pais não tinham, assim, não usavam tanto internet, não tinham tanto esse acesso, acabava que a gente ficava bem livre. E a gente ainda vê que muita gente hoje tem essa liberdade, mas tem mas já tem outras famílias que os pais já usam, e aí os pais ficam em alerta, já ficam naquela coisa, o que será que esse menino está olhando? Então, eles já ficam mais ligados para evitar certos problemas que a gente vê assim, surgindo à torta direito pela internet. E também eu achei muito interessante sobre essa questão de aproximar a pessoa que está lendo, o leitor, de um personagem, de algum livro que ele já gosta, de um cantor. E a gente, assim, aproxima como se estivesse colocando ali da família, como se fosse uma pessoa assim, que você realmente conhece. E parece mesmo que às vezes a pessoa acha que aquela dali é a personalidade mesmo dele. Você colocou lá o cantor, e assim você vai criar uma personalidade para ele. Porque você não conhece aquele cantor para você dizer, porque ele definitivamente faria isso. Ele definitivamente agiria de tal outra maneira naquela situação. Você não sabe, mas você coloca lá que foi. E aí, assim, cabe ao nosso bom senso para reconhecer até que ponto a gente pode ficar mesmo imaginando se aquele ator, se aquele cantor era mesmo daquele jeito. Porque eu sempre acho muito interessante. As pessoas, porque eu amo tal cantor, ele é maravilhoso, ele é aquilo. Eu sempre penso, mas gente, você não conhece essa pessoa, como é que você pode ter certeza de que ele é essa pessoa maravilhosa, que ele aparece na internet? Porque você acha que as pessoas acabam, assim, sonhando, idealizando muito. Mas, assim, na história a gente tem essa liberdade, pelo menos. Acho bom a gente distanciar um pouquinho quem é o ator e quem é, de fato, o personagem. Quem é o cantor e quem é realmente o personagem. Você pode falar mais um pouquinho. Gente, vocês têm alguma dúvida? Vocês gostaram? Quem aqui conhecia? Quem acabou de ouvir pela primeira vez a palavra fanfic? Já vi também pessoas chamando apenas de fic. Então, são variados termos para o mesmo assunto. Vocês Assim, têm alguma dúvida? eu, eu conhecia, só que eu não tinha noção dessas oportunidades todas aí que Flávia falou, né? A respeito de monetizar, de ganhar dinheiro com isso, e ter esse reconhecimento, então achei interessante. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu falou que escreve novela, certo? E tipo assim, é uma coisa parecida com o roteiro? Tipo, você coloca cena um, casa tal, tal, e fala dos personagens? Porque há plataformas que fazem esse tipo de publicação. Tem o TV Mix, por exemplo. Eu queria saber se ele gosta daí. Se esse tipo de escrita se enquadra em fanfic. É assim, quando eu escrevo romance, só que fui descobrindo aos poucos que quando eu escrevo, que não chegava a ser romance quando tinham poucos personagens. E aí entrava, se tinha poucos personagens, muita trama, entrava no ramo de novela, mas não roteirizado, não como se fosse uma peça e tudo mais. Mas eu sei que tem plataformas que escrevem assim. Eu gosto de descrição e tudo mais, de fala, mas entra assim mais no ramo novela e mais do que romance. Entendi. Pensei que era nesse sentido mais roteirizado. Porque eu escrevo assim e me identifiquei com a questão da preguiça em descrever personagens, porque nesse tipo de novela roteirizada, a gente coloca lá, personagem tal e tal ator. Se a pessoa sabe que esse ator, a gente não precisa fazer a descrição. Nesse sentido aí. A pergunta de Felipe, né? Se eu já tive bloqueios mentais. Bloqueios mentais, você se refere a bloqueios criativos, eu imagino. Sim, já tive várias e várias e várias vezes. Eu passei em uma época, já cheguei a passar meses sem escrever nada. E o que eu fazia era
tentar me inspirar, procurar formas, né, de buscar minha inspiração, lembrando do que me inspirava, se era um filme, se era uma música, se era uma série, né, se era um lugar. Então, eu procurava sempre me inspirar. Eu também nunca pude sair muito, viajar, essas coisas, para ter essas inspirações de longe. Então, eu tentava buscar dentro de casa mesmo. E escrevendo sempre um pouquinho, porque a gente tem bloqueio, e aí a gente tenta não forçar, né? Eu também não indico você forçar muito, porque cada um tem seu tempo, sua forma, sua cabeça, né? Mas o que eu faço é tentando aos poucos. Às vezes, tem dias que eu escrevo uma frase, tem dias que minha inspiração só tá para diálogo, aí eu vou lá e só escrevo diálogo. E depois eu venho com a narrativa, ou nem venho, ou fica perdido. Mas pelo menos eu escrevi, e aí eu vou quebrando esse bloqueio aos poucos. Não sei se te respondeu, mas é assim que eu funciono. Existe alguma forma de se livrar, prevenir do plágio no Wattpad? Então, você pode cadastrar sua obra numa biblioteca nacional. Só que, se eu não me engano, paga um pouquinho e é burocracia, porque é o Brasil, né? Mas, fora isso, você também pode estar sempre informando os leitores, né, todos, que você está sabendo dos danos morais, né, danos autorais que o plágio pode ter. Então, a maioria das pessoas fica com medo porque você tem esse conhecimento e você sabe como é crime, você pode levar para a justiça, você pode contratar um advogado e processar essa pessoa, pode ganhar uma indenização. Então, você tendo esse conhecimento, a pessoa já fica um pouco cabreira. Opa, não vou plagiar ali não, porque conhece. Então, é só você mostrar, mesmo que você não vai fazer nada disso, porque não tem dinheiro para contratar um advogado, mas você já vai jogando, ó, eu sei disso, eu posso fazer isso, mostra todos os seus direitos. Essa é a minha dica. Quando você falou ali sobre a questão dos bloqueios, você sente mais bloqueios com fanfic ou com as histórias originais, ou não tem diferença? Você acha que, assim, quando você não consegue escrever, você realmente não consegue escrever nada? Não importa se você está escrevendo sobre uma pessoa específica ou se você está criando algo todo do novo. Você acha que tem diferença para você? Para mim tem diferença, porque a fanfic é um pouco mais simples. Hoje em dia, eu escrevo fanfic como eu escrevo meus livros originais. Então, elas são um pouco mais elaboradas. Só que antes era mais fácil escrever fanfic, porque era no automático. E era, assim, mais seco a narrativa. Hoje em dia, para escrever a obra, é difícil. A obra, inclusive, Mate Meu Cure-me, ela me deu um bloqueio de 2 anos. 2 anos eu não conseguia escrever, tocar nela. Eu escrevia as outras fanfics, mas a obra nela eu não conseguia nem olhar para a cara dela, dizer, a minha filha sai que eu não consigo. Então, para mim é diferente e eu tenho muito mais dificuldade com as obras originais, só que eu também tenho muito mais abertura, né? Porque a fanfic as pessoas estão esperando, né? Como você disse, que represente mesmo aquela pessoa da qual a gente nem conhece pessoalmente. Então, né? Você tem limites. Mas na sua obra, não. É seu universo, é seu mundo, seus personagens, sua descrição. Então, tem que ir lá, botar o dedo para contestar. Então, às vezes aparece, né? Mas é mais fácil nas fanfics. Então, meu bloqueio é mais para fanfic, ao mesmo tempo que eu me sinto mais limitada na fanfic. Ou meu bloqueio é mais na original, desculpa. Mas eu me sinto mais limitada na fanfic. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Dúvida, sugestão, parabéns. Eu vou tentar colocar pelo menos o Instagram dela e da irmã também, porque escreve também e faz ilustrações maravilhosas. Quem segue já sabe. A gente vai colocar, e vocês podem dar uma olhadinha. Uma outra coisa que eu ia comentar. Sim, assim a lista. Uma outra coisa que eu ia comentar é sobre como, às vezes, eu mesma confesso que eu tinha um problema muito grande com fanfic. Eu nunca cheguei a... já li algumas suas. Para você ter uma noção, as únicas que eu li foram suas. Porque eu sempre imaginava aquele texto, justamente como você falou, aquela coisa bem seca. Às vezes eu encontro as pessoas falando a respeito e elas colocam assim, um trechinho do texto de alguém, sem identificar nem nada. E aí você vê aquela coisa bem... Aí fulano falou tal coisa e eles foram... E vê aquela coisa bem corrida, bem rápida, bem seca, assim, tipo, em 2 páginas a pessoa vem com uma história completa que passaram vários dias e teve muita coisa. Mas aí você, de repente, encontra também um texto que vem bem elaborado, que tem um começo, tem um meio, tem um fim. Então, assim, a gente encontra aquele
aquele escritor que talvez esteja assim, bem no seu comecinho, que ele esteja aprendendo sobre muita coisa. Então, é bom também a gente julgar sempre. Mas a gente também já pode encontrar uma pessoa que esteja ali há mais tempo, uma pessoa que goste mais de livros também, então se dedique mais a ler, a tentar entender melhor assim, uma estrutura da narrativa, para tentar replicar da sua forma. Sempre lembrando, só tem começo, meio e fim, mas não, eu não fico presa a escrever como Machado de Assis escrevia, eu não fico presa a escrever como... Aí me fugiram os nomes. Como qualquer outro escritor escreve, não fico presa a escrever como o Flávio escreve. Basta ter uma noçãozinha assim de como é que vai ficar mais claro para as pessoas, porque às vezes a gente lê um texto e a gente não entende. A pessoa tenta fazer aquela coisa de começa com o fim, aí depois volta para o começo, e vai fazendo aqueles flashbacks. Eu adoro esses textos assim. Mas se você não souber fazer um texto assim, você vai deixar tudo confuso, você não vai entender, não vai ter um prazer em ler. Então a gente só tem que ter mesmo essa noção do que vai ficar assim, organizado, do que vai ficar chamativo, mas não preso a uma pessoa, a um escritor em específico ou não. Já que vocês não têm mais questões, deixamos aqui agradecimento com a professora que colocou essa história muito inspiradora. E é bom a gente conhecer, né, pessoas próximas, justamente porque mostra assim que é possível. Você começou escrevendo no papel, depois você foi escrever no Word, depois você escrever no blog. E então, assim, tem um começo, tem uma... você encontrou suas dificuldades, depois você foi encontrando plataformas, funcionalidades assim que te ajudaram bastante, como o Wattpad, você já poderia ter os comentários dos leitores que já ajudam muito no seu crescimento. A pessoa, às vezes, dá uma dica, aí você... Lógico que a gente também tem muitos comentários negativos, mas tem comentários muito produtivos que dão incentivo também. Às vezes o comentário é meio negativo, mas já te mostra um erro muito grande que você está cometendo, mas isso vai ajudar você a crescer. Pode trazer um bloqueio por algum tempo, mas certamente vai te ajudar muito a crescer. Então, a gente agradece a participação, agradecemos também a participação dos alunos que ficaram aqui, dos demais participantes, que não são apenas alunos. Os professores querem falar mais alguma coisa, gente? Acho que só agradecer mesmo, porque é sempre muito gostoso quando a gente pode ver pessoas falarem sobre aquilo que elas amam. Eu acho sempre muito, muito inspirador. E, tipo, a gente vai plantando, assim, sabe, nas coraçõezinhos. Mesmo que não seja, que a gente não queira, de repente, seguir esse caminho da escrita, mas outros caminhos, mas quando a gente escuta as pessoas falarem sobre, olha, eu segui esse caminho, eu fui aos pouquinhos e consegui. E isso é muito gostosinho da gente escutar. Então, muito obrigada, Flávia. Muito obrigada por esse momento que você esteve aqui com a gente. Foi muito, muito gostoso. Muito maravilhoso mesmo. E você conseguiu cumprir sua expectativa de não tornar o assunto fatigante, enquanto foi maravilhoso. Então, pessoal, quem tiver assinado a lista pode sair. E sexta-feira a gente tem mais um momento aqui no nosso evento, que vai até dezembro. Tchauzinho, gente.